Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde mergulhamos nas profundezas dos livros de desenvolvimento pessoal para trazer insights que transformam a sua vida. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante através de um dos maiores clássicos da filosofia, o mito da caverna de Platão. Preparem-se para questionar a sua própria realidade, entender o poder da educação e descobrir como essa alegoria milenar continua incrivelmente relevante para o seu crescimento pessoal e busca pela verdade. Ficou curioso para desvendar os segredos dessa caverna e como você pode aplicar esses ensinamentos na sua vida? Então fique ligado, porque a nossa análise detalhada está apenas começando. E aí, pessoal? Bem-vindos ao Castbox, o podcast que te leva para uma viagem incrível pelo mundo do conhecimento. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das ideias mais fascinantes da filosofia, a alegoria da caverna de Platão. É isso aí. Imagina só. Está preso numa caverna escura desde que nasceu, acorrentado, sem poder se mexer. A única coisa que você vê são sombras projetadas na parede. Essa é a sua realidade, o seu mundo. Será que essa caverna não é uma metáfora para como a gente vive? Boa pergunta. Para como a gente enxerga o mundo? É verdade. Para a gente desvendar esse mistério, a gente vai se aprofundar em várias análises da obra de Platão. Perfeito. E aí, o que você acha? Essa alegoria, mesmo depois de tantos séculos, ainda nos faz pensar e questionar, né? Se a gente realmente enxerga a realidade ou só as sombras dela. A gente está vivendo na Matrix. É quase isso. E essa caverna que Platão descreve é a representação perfeita da nossa ignorância. Nossa, que pesado. É. Mas explica melhor essa história da caverna. Como é que é lá dentro? Então Platão descreve a caverna com bastante detalhe para a gente entender a situação dos prisioneiros. Entendi. Eles estão acorrentados sem poder virar a cabeça. A única luz vem de uma fogueira lá no fundo, e essa fogueira projeta sombras na parede. Tá, e o que essas sombras representam? Elas representam as nossas percepções limitadas da realidade, sabe? Aquilo que a gente acha que é real, mas na verdade é só uma ilusão. Caramba. E o que mais tem lá? Aí Platão adiciona mais um elemento: objetos que passam atrás dos prisioneiros. E as sombras desses objetos também são projetadas na parede. Os prisioneiros dão nomes a essas sombras, acreditando que aquilo é a verdadeira essência das coisas. Nossa, que doido. É como se eles vivessem num mundo de aparências, né? Exatamente. É como se eles assistissem a um cinema de sombras e achassem que aquilo é a vida real. Mas e aí? O que acontece quando um desses prisioneiros consegue se libertar e sair da caverna? Aí a história fica ainda mais interessante. Quando ele sai da caverna, ele se depara com a luz do sol pela primeira vez. Imagina o impacto. É um choque. A luz o cega, ele sente dor, fica confuso, ele precisa se acostumar aos poucos com essa nova realidade. Nossa, deve ser uma experiência muito intensa, né? Totalmente. É como se ele renascesse para um novo mundo. E nesse novo mundo, ele descobre a verdadeira fonte da luz, o sol. O que o sol representa nessa história? O sol representa a ideia do bem, a origem de tudo. Então, para Platão, a ideia do bem seria tipo a verdade absoluta. Isso mesmo. É aquilo que ilumina o nosso caminho, que nos guia na busca pelo conhecimento. Entendi. Mas e aí o que acontece com o prisioneiro depois que ele descobre essa verdade? Aí que vem o dilema. Ele sente a necessidade de voltar para a caverna e contar tudo para os outros prisioneiros. Mas será que eles vão acreditar nele? Essa é a grande questão. Platão nos coloca diante de um dilema moral: o conforto da ignorância ou a responsabilidade do conhecimento. É, porque voltar para a caverna e tentar abrir os olhos dos outros pode ser muito arriscado, né? Com certeza. E pode ser ridicularizado, rejeitado, até mesmo atacado. É como se ele estivesse colocando em risco tudo que ele conquistou, né? Exatamente. E aí, o que você faria se estivesse no lugar dele? Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que eu tentaria voltar, sabe? Mesmo com medo, eu ia querer compartilhar o que eu aprendi. Afinal, a gente não pode se acomodar com a ignorância, né? É verdade. A busca pelo conhecimento é um processo constante, que exige coragem, persistência e, acima de tudo, compaixão pelos outros. Essa alegoria nos faz pensar sobre as nossas próprias cavernas, né? As sombras que a gente aceita como realidade. Será que a gente tem coragem de questionar o que a gente acredita? E será que a gente tem a coragem de compartilhar o que a gente aprende com os outros? Essas são perguntas que a gente precisa se fazer constantemente. A alegoria da caverna é um convite à reflexão, à busca por uma vida mais consciente e iluminada. Concordo plenamente. E para a gente se aprofundar ainda mais nessa discussão, na próxima parte, a gente vai analisar cada elemento da caverna, entender o que eles representam na filosofia de Platão. Fiquem ligados. Até a próxima. E você, já parou para pensar quais são as suas próprias cavernas?
Quais sombras você tem aceitado como realidade na sua vida? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Queremos saber suas reflexões sobre o que apresentamos até agora. E se essa exploração do mito da caverna está abrindo seus olhos para novas perspectivas, ilumine este vídeo com o seu like. Afinal, juntos, podemos espalhar a luz do conhecimento. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade em busca de crescimento e sabedoria, inscreva-se no canal para não perder os próximos resumos e análises que vão impulsionar o seu desenvolvimento pessoal. E aí, pessoal, de volta para mais uma parte da nossa imersão na Alegoria da Caverna aqui no Cast of Books. Na primeira parte a gente explorou a história em si, né? E o que ela pode nos dizer sobre a realidade. Agora a gente vai, dissecar essa alegoria. Legal. Analisar cada elemento, cada símbolo que Platão colocou ali, para entender como tudo se conecta com a filosofia dele e, claro, com as nossas vidas. É isso aí. Vamos desvendar os segredos da caverna, entender o que cada detalhe representa e como essa história de mais de 2000 anos ainda faz tanto sentido hoje em dia. Boa! Vamos começar pela própria caverna. Você já parou para pensar por que Platão escolheu esse cenário? Interessante. Ele não descreveu a caverna de qualquer jeito. Cada elemento tem um significado importante dentro da alegoria. Verdade. Tipo, as correntes, por exemplo, elas não estão ali só para prender os prisioneiros fisicamente, né? Não. Elas representam as amarras da ignorância. Ah, entendi. As coisas que nos impedem de enxergar a realidade por completo. Faz sentido. E a fogueira? A fogueira. Aquela luz fraquinha, bruxuleante. O que será que ela representa? Boa pergunta. Será que ela não representa o conhecimento superficial? Incompleto, que a gente muitas vezes usa para navegar pela vida. É uma luz que engana, que faz a gente confundir as sombras com a realidade. É tipo, a gente acha que tá vendo tudo, mas na verdade tá vendo só uma parte. Exatamente. E os objetos que passam atrás dos prisioneiros projetando as sombras na parede, eles representam o quê? Ótima pergunta. Eles não seriam as coisas materiais, as ideias imperfeitas que a gente encontra no mundo. Sei lá, me explica melhor. Esses objetos, junto com a fogueira, criam um verdadeiro show de ilusões. Show de ilusões. E os prisioneiros, sem saber que existe uma realidade lá fora, acreditam que essas sombras são a essência das coisas. Caramba. Platão era genial, né? Ele construiu essa alegoria de um jeito tão inteligente que a gente se pega questionando tudo. Até nossa própria realidade. Verdade. Será que a gente também não está preso em alguma caverna vendo só sombras do que realmente existe? Essa é a grande questão, né? E como a gente faz para sair dessa caverna? Para Platão, a saída é a educação. Educação. Mas não qualquer educação, é educação filosófica, que nos ensina a questionar, a pensar criticamente, a buscar a verdade por trás das aparências. Entendi. É um caminho difícil, como a gente viu com um prisioneiro que se liberta. Ai, coitado. Ele passa por um processo doloroso de adaptação. A luz do sol o ceguega, o mundo exterior o confunde, o assusta. É como se ele estivesse nascendo de novo, né? Exatamente. Para um mundo completamente novo. Cheio de possibilidades, mas também de desafios. E nesse momento, quem pode ajudar esse prisioneiro? Quem será? Quem pode guiá-lo nesse novo mundo? Não sei, o que diz. Para Platão, é o filósofo. O filósofo. Aquele que já percorreu esse caminho, que já saiu da caverna, contemplou a ideia do bem e voltou para ajudar os outros. Nossa. O filósofo para Platão é como um guia, né? Alguém que já conhece o caminho e pode ajudar os outros a se libertarem. Exatamente. E que ferramenta o filósofo usa para guiar os outros? Qual? A dialética. É um método que envolve o diálogo, a argumentação, a busca por diferentes pontos de vista. É através da dialética que a gente consegue questionar as nossas crenças, as nossas certezas e chegar mais perto da verdade. Interessante. E para Platão, será que qualquer pessoa pode se tornar um filósofo? Acreditava que não. Sério? Para ele, algumas pessoas já nascem com mais aptidão para a filosofia, com mais curiosidade, mais capacidade de abstração, mais amor pelo conhecimento. Entendi. Mas isso não significa que os outros não possam aprender, né? Claro. A educação é fundamental para despertar o potencial de cada um. E que tipo de educação Platão defendia? Ele falava muito sobre a importância da matemática, da geometria, da astronomia, da música. Nossa. Ele achava que essas disciplinas ajudavam a desenvolver o raciocínio lógico, a capacidade de abstração, a disciplina mental, preparando a pessoa para a filosofia. Ele não se limitava só ao conhecimento teórico, né? Não. Ele também dava importância para a atuação física, a música, a poesia, a ética. Sim.
Para ele, a educação deveria formar cidadãos completos, Cidadãos completos. capazes de governar a si mesmos e a sociedade. Uau. Ele acreditava que a justiça individual e a justiça social estavam intimamente ligadas. E o objetivo final dessa educação, para Platão, era formar os filósofos governantes. Sim. Aqueles que seriam responsáveis por guiar a sociedade para fora da caverna, né? Exatamente. Mas será que essa utopia de Platão é possível? Será que os governantes, mesmo tendo alcançado a luz do conhecimento, conseguiriam convencer os outros a saírem da caverna? É uma pergunta difícil, né? A alegoria da caverna nos mostra que a jornada em busca da verdade é individual, mas também é social. Cada um de nós precisa ter a coragem de questionar a realidade, de buscar o conhecimento. Mas a gente também precisa ter a compaixão de voltar para a caverna e tentar ajudar os outros a se libertarem. Verdade? E aí o que você acha? Você voltaria para a caverna para tentar ajudar os outros, mesmo correndo risco de ser rejeitado, incompreendido? Essa é a pergunta que fica, né? Mas uma coisa é certa. O conhecimento verdadeiro só tem valor quando é compartilhado. Quando contribui para construir um mundo melhor. Concordo. E para a gente se aprofundar ainda mais nessa discussão, na próxima parte, a gente vai explorar as nuances da obra de Platão. E como elas conectam com a nossa vida, com os nossos desafios, com nossas cavernas do dia a dia. Boa. Fiquem ligados. A jornada do prisioneiro que retorna à caverna nos faz refletir sobre a dificuldade de compartilhar a verdade com aqueles que ainda estão presos à ignorância. O que você faria nessa situação? Compartilhe suas ideias nos comentários. Quais desafios você já enfrentou ao tentar compartilhar algo que você aprendeu e que mudou sua perspectiva? Queremos criar uma conversa rica e inspiradora aqui nos comentários. E aí, pessoal? De volta para a última parte da nossa expedição pela alegoria da caverna, aqui no Cast Books. A gente já explorou a história, desvendou os símbolos da caverna e mergulhou na filosofia de Platão. Agora chegou a hora da gente conectar tudo isso com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Vamos descobrir quais são as nossas próprias cavernas, as sombras que talvez estejam nos impedindo de enxergar a luz. É isso aí. Vamos trazer a alegoria da caverna para o mundo real, para as nossas experiências, para os nossos desafios. E que tal a gente começar pensando naquele prisioneiro que se liberta e decide voltar para a caverna? Lembra que ele enfrenta resistência, descrença, até a hostilidade dos outros prisioneiros. Poxa, essa parte da história é muito impactante, né? Imagina só, você descobre uma verdade, uma realidade que te liberta, e quando você tenta compartilhar isso com as pessoas que você ama, elas te rejeitam, te criticam, te acham louco. O que você faria nessa situação? É um dilema, né? A gente quer compartilhar o que aprendeu, o que nos fez bem, mas nem sempre as pessoas estão prontas para ouvir. E às vezes a gente até desiste de tentar, por medo da rejeição, por medo do conflito. Mas Platão nos mostra que a responsabilidade de quem alcança o conhecimento é justamente essa: tentar iluminar o caminho para os outros, mesmo que seja difícil, mesmo que nem todos estejam dispostos a enxergar. E como a gente faz para identificar as nossas próprias cavernas, as sombras que estão nos impedindo de ver a luz? Acho que a gente pode começar pensando na influência que a mídia, a publicidade, as redes sociais têm na nossa vida. Muitas vezes a gente é bombardeado com informações superficiais, distorcidas, manipuladas, que criam uma falsa realidade, uma caverna digital, onde a gente se sente preso. É verdade. A gente acaba formando opiniões baseadas em manchetes sensacionalistas, em posts de redes sociais, sem se dar conta de que existe uma complexidade muito maior por trás de tudo isso. É como se a gente estivesse preso num algoritmo, vendo só o que ele quer que a gente veja. E aí a gente corre o risco de cair em dogmas, em crenças limitantes, em preconceitos que nos impedem de ter uma visão mais ampla do mundo. É como se a gente herdasse as correntes dos nossos pais, da nossa cultura, da nossa sociedade, sem nunca questionar se elas realmente fazem sentido pra gente. E para romper com essas correntes, para se libertar das sombras, Platão nos convida a trilhar o caminho da educação filosófica, que é o caminho do questionamento, da crítica, da busca pela verdade. Mas como a gente coloca isso em prática no nosso dia a dia? Como a gente cultiva um olhar crítico, uma mente questionadora? Acho que o primeiro passo é ter a coragem de duvidar. Questionar as informações que a gente recebe, buscar diferentes pontos de vista. Não se contentar com a primeira resposta, com a versão oficial, com a opinião da maioria. E ler, né? Ler bastante. Ler autores clássicos, como o próprio Platão, nos ajuda a expandir os horizontes, a entender diferentes formas de pensar, a desenvolver o senso crítico. Com certeza. E não basta só ler, a gente precisa conversar, debater, trocar ideias com pessoas que pensam diferente da gente. É no confronto de ideias, na busca por contrapontos, que a gente consegue ter uma visão mais clara da verdade.
É verdade. E nesse processo, a gente precisa ter em mente que errar faz parte da jornada. A gente vai errar, vai ter que ir avaliar, vai ter que corrigir a rota várias vezes ao longo do caminho. Mas o importante é estar aberto para aprender, para se transformar. Exatamente. É como Sócrates dizia: só sei que nada sei. É com essa humildade, com essa vontade de aprender, que a gente consegue trilhar o caminho da sabedoria. E Platão nos mostra que essa jornada não tem fim, é uma busca constante, uma evolução permanente. E essa busca individual se reflete na sociedade, né? Quanto mais pessoas buscarem a luz do conhecimento, mais chances a gente tem de construir um mundo mais justo, mais ético, mais livre. E para isso a gente precisa se inspirar no exemplo do prisioneiro liberto. Ele não se contenta em ficar na sua curtindo a sua liberdade, ele volta para a caverna para tentar libertar os outros, mesmo sabendo dos riscos que corre. Que exemplo inspirador, né? Ele nos ensina que o conhecimento verdadeiro só tem valor quando é compartilhado, quando contribui para o bem comum. E é com esse espírito que a gente encerra essa jornada pela alegoria da caverna. Esperamos que esse mergulho tenha despertado em você a curiosidade, a vontade de questionar, de buscar a verdade por trás das sombras. E que a luz do conhecimento, assim como o sol que ilumina o mundo fora da caverna, ilumine o seu caminho, te guie em direção a uma vida mais plena, mais consciente, mais feliz. Valeu pela companhia nessa aventura. E não deixe de conferir os outros episódios do Cast Books, sempre com novas ideias, novas descobertas, novas reflexões. Até a próxima. Chegamos ao final da nossa jornada pela fascinante alegoria da Caverna de Platão. Esperamos que essa exploração tenha despertado em você a curiosidade para questionar as suas próprias sombras e buscar uma compreensão mais profunda da realidade. O mito da caverna é muito mais do que um texto filosófico antigo. Ele oferece insights poderosos e atemporais para o seu desenvolvimento pessoal. Ao nos confrontarmos com a metáfora dos prisioneiros, somos convidados a refletir sobre nossas próprias crenças, a importância do autoconhecimento e a busca contínua pela verdade. Este livro nos lembra que a jornada em direção ao conhecimento pode ser desafiadora, mas é fundamental para alcançarmos a verdadeira liberdade e realização pessoal. Se você se sentiu inspirado por essa análise e deseja mergulhar ainda mais fundo nos ensinamentos de Platão, convidamos você a adquirir O Mito da Caverna, através do link que deixamos aqui na descrição do vídeo. Agradecemos a sua companhia nesta jornada e esperamos você no nosso próximo vídeo. Até lá!